Um escritor chamado Philip Yancey escreveu no seu livro Maravilhosa Graça o seguinte: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Quem não perdoa não é perdoado por Deus, segundo a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 6, no versículo 15, diz assim, olha: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quem não perdoa também não é perdoado por Deus. É algo que está na Bíblia. Se eu e você estamos aqui hoje, se nós podemos estar aqui hoje, é porque um dia nós fomos perdoados por Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós experimentamos desse perdão de Deus. Eu quero mencionar aqui alguns trechos de um livro que eu recomendo para você, que é um livro do Gary Chapman, cujo título é As 5 Linguagens do Perdão. Se você puder anotar, anote aí. As 5 Linguagens do Perdão. Eu escrevi um livro recentemente para casais, que eu quero, tomando a liberdade aqui, recomendar para vocês também, que é esse livro aqui, ó. Casamento Firmado na Rocha, que pode ser adquirido pelo site da editora UP Books. São lições para aqueles que querem aprimorar o seu relacionamento conjugal. São 15 lições que eu tirei da minha vivência pessoal, do meu tempo ministerial, aconselhando, orando, discipulando pessoas, e junto com a minha esposa, é um livro que pode ajudar no seu relacionamento conjugal. Amém? Mas falando sobre o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Perdão, ele diz o seguinte: as pessoas, elas têm percepções diferentes do que seja pedir perdão, porque vieram de um contexto e de uma cultura diferentes. Eu vim de uma família, eu vim de uma cultura, e eu trouxe comigo essa cultura familiar, herdada pela minha mãe, pelo meu pai, transmitida para mim e para os meus irmãos. A minha esposa veio de uma outra cultura, ela trouxe uma outra herança. Então, eu e ela, nós temos percepções diferentes do que seja pedir perdão e liberar perdão. Às vezes as pessoas pedem perdão apenas por conveniência. Eu não estou sentindo, eu não estou querendo, não está no meu hábito fazer isso, mas por conveniência eu vou pedir perdão. Às vezes acontece isso. O autor Gary Chapman, ele explica que nós precisamos aprender a linguagem de perdão um do outro. Eu tenho que descobrir qual é a forma que a outra pessoa entende e reconhece o pedido de perdão. Senão, você vai ficar pedindo perdão de uma maneira que a outra pessoa, e aí eu falo não somente de relacionamento conjugal, mas no relacionamento em geral, às vezes você vai ficar pedindo perdão sem que a outra pessoa entenda e perceba isso. E aí não vai surtir o efeito desejado. Amém? Então cada pessoa ela tem uma linguagem principal de perdão. Ou seja, nós só vamos aceitar o perdão de quem nos magoou se essa pessoa pedir perdão da maneira correta, da maneira que nós entendemos dentro dos nossos princípios e valores que é correta. Uma coisa que eu quero frisar aqui é o seguinte: a nossa iniciativa ao perdão, ela cria um ambiente emocional favorável para que o outro, para que as pessoas ao nosso redor também possam experimentar o pedir perdão e o liberar perdão.
Uma família que está acostumada com esse hábito de pedir perdão e liberar perdão, ela vai criar indivíduos habituados a isso. Agora, se você vem de uma cultura familiar, onde ninguém nunca pediu perdão para ninguém, onde o diálogo não existe, onde ninguém é compassivo, ninguém procura entender o próximo, você vai gerar filhos e talvez até netos com essa mesma influência. Para que nós possamos remover essas barreiras sentimentais, emocionais, que muitas vezes nós acumulamos dentro de nós, nós precisamos reconhecer os nossos erros e pedir que as pessoas nos perdoem. Irmãos, nós estamos falando sobre a excelência do perdão no relacionamento. Então eu estou colocando aqui alguns conceitos para que você possa absorver isso da melhor maneira. Amém? Eu quero mencionar aqui, eu não vou detalhar muito, sobre as 5 linguagens do perdão relatadas por Gary Chapman nesse livro aqui. A primeira linguagem é eu errei. É a manifestação do arrependimento. É quando você resolve falar do assunto com sinceridade e mostrar à pessoa ofendida que você tem consciência da sua culpa, que você tem consciência da vergonha que fez ela passar, da dor, do desconforto, do constrangimento que provocou a ela por causa do seu comportamento. Então isso é a primeira linguagem. Eu errei. É quando é gerado em nós o arrependimento. Lembra quando Davi, no Salmo 51, quando ele foi confrontado, ele falou para Deus, eu pequei contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos. Então, essa primeira linguagem é um pedido de desculpas específico. É quando você fala, olha, me perdoe por causa disso. Eu errei. Eu estou reconhecendo o meu erro. E é importante quando você vai pedir perdão, você evitar algumas expressões. Por exemplo, o mas. Olha, eu errei, mas... Não, tira o mas fora. Porque nós queremos nos justificar diante do nosso erro. Eu errei, mas foi por causa disso. Eu errei, mas foi influenciado por essa pessoa. Não, tire o mas, meu irmão. Tire o mas, tire o porquê do seu pedido de perdão. O autor coloca aqui algumas declarações de arrependimento. Ele fala assim, olha só essa declaração. Eu sei o quanto eu te magoei e isso me faz sofrer demais. Eu sinto muito pelo que eu fiz, com toda sinceridade. É uma declaração. Repare que não há nenhuma justificativa. Olha outra aqui, ele diz assim, estou me sentindo muito mal por ter te decepcionado. Eu devia ter pensado 2 vezes antes de agir e eu sinto muita dor pelo que eu te causei. Então é a primeira linguagem. A segunda linguagem é a aceitação da responsabilidade, que significa a culpa foi minha. A culpa é minha. Eu é que errei. Eu assumo essa culpa. Porque as pessoas têm mania de querer se justificar na tentativa de transferir a culpa dos seus atos a alguém ou a alguma circunstância. Terceira linguagem do perdão, a compensação do prejuízo. É quando você diz assim, o que eu posso fazer para reparar esse erro? Terceira linguagem do perdão, compensação do prejuízo. Eu errei, eu reconheço a minha culpa. O que eu posso fazer para reparar esse erro? Andy Stanley diz o seguinte, a disposição de fazer alguma coisa para compensar a dor que causamos é uma evidência de que nós estamos arrependidos. A disposição de fazer algo ou alguma coisa para compensar a dor que nós causamos é uma evidência de que nós estamos arrependidos. O esforço de compensar um erro é a maior prova de sinceridade de um pedido de desculpas. Quarta linguagem do perdão, o arrependimento
genuíno. A palavra arrependimento significa voltar atrás ou mudar de atitude. Então pode ser exemplificado por uma pessoa que está caminhando em uma direção e de repente, por uma razão qualquer, ela dá uma volta de 180 graus e começa a ir no sentido oposto. Arrependimento genuíno é quando a pessoa abandona aquele erro e decide não cometê-lo mais. Provérbios capítulo 28, verso 13, está escrito assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Por que Davi alcançou o perdão e a misericórdia de Deus? Porque ele abandonou o pecado do adultério e do assassinato que ele havia cometido. Davi pode ter pecado em várias outras áreas, depois que foi confrontado por Natã. Mas a Bíblia não relata mais pecado de adultério na sua vida. Sinal de que houve um arrependimento genuíno. A quarta linguagem do perdão é arrependimento genuíno. Quem se arrepende de verdade decide em seu coração não errar mais. Aquele que arrepende verdadeiramente decide não errar mais. Amém? Em uma pesquisa que foi apresentada a várias pessoas, uma questão que é a seguinte: o que você espera de um pedido de perdão? Foi feita uma pesquisa apresentando essa pergunta. O que você espera em um pedido de perdão? Foram ouvidas respostas que são apresentadas aqui agora. Olha só. O que você espera? Eu espero uma demonstração de que a pessoa está disposta a mudar e agir de maneira diferente da próxima vez. Um pedido de perdão tem que ser seguido de uma demonstração de que a pessoa está disposta a mudar. Outra resposta que foi dada assim repetidamente por várias pessoas que foram pesquisadas. O que você espera? Eu espero que ela descubra como fazer para não permitir que esse erro volte a acontecer. Então tá vendo que não é só pedir perdão e pronto, ponto final. Não. As pessoas que estão ouvindo isso, um pedido de perdão, esperam isso. A terceira coisa aqui, olha, eu espero que haja uma mudança de comportamento para que a ofensa não se repita. Então, quando alguém se arrepende, pede perdão, a pessoa ofendida espera todas essas coisas. A quinta linguagem do perdão é o pedido em si, é o pedido de perdão. Pedir perdão indica a outra pessoa que você deseja restaurar completamente o relacionamento. Quando você pede perdão, você está apontando para outra pessoa, para a pessoa ofendida que você deseja restaurar o relacionamento. Quando alguém pede perdão, mostra que não quer jogar o problema para debaixo do tapete. Alguém que se dispõe a pedir perdão, e é difícil pedir perdão, porque quando você pede perdão, você está reconhecendo a sua culpa, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua fraqueza, assumindo a sua responsabilidade. Então, você precisa, dentro de um relacionamento saudável, pedir perdão, criar esse hábito. E outra coisa aqui, é pedir perdão, não é exigir o perdão. Eu conheço pessoas que erraram feio, pisaram na bola, situações gravíssimas dentro do relacionamento conjugal, e aí ele pediu perdão. Um dia depois ele já estava cobrando uma posição dela. Mas peraí, você não vai me perdoar? Irmão, você pisou na bola, você pecou horrores contra ela e deu um dia para ela se posicionar? Peça perdão, não exija perdão.